Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Natan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês com as atividades do PET, volume 3, semana 1. Vamos corrigir isso junto aqui? Bom, são 4 questõezinhas que tem no PET, a gente vai fazer com calma, cada uma delas fica aqui no vídeo que eu tenho certeza que você vai entender cada uma delas. A primeira questão fala o seguinte: durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, um aluno levanta verticalmente, ou seja, para cima, um peso com sua mão, mantendo durante o movimento velocidade constante. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é. Então aqui, ó, o bichinho pegou um peso, né, e começou a levantar ele, fez uma força para cima e foi deslocando esse cara para cima aqui. Nesse caso aqui, o menino realizou um trabalho, né? Que tipo de trabalho? Positivo, negativo ou igual a zero? Como a força foi para o mesmo lado do deslocamento, a gente tem que o trabalho foi positivo, o trabalho do aluno foi positivo, porque a força atua na mesma direção e sentido que a força, que o deslocamento que o peso teve. Tudo bem? Se ele perguntasse com relação à força da gravidade, a força da gravidade é para baixo aqui, né? A força-peso é para baixo. E aí a força-peso realiza um trabalho negativo, que dificulta o movimento desse bloco. Tudo bem? Mas o trabalho do aluno ele é positivo porque atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. Faz sentido? Tamo junto? Então, a resposta certa aqui seria a letra B de bola. Bora para o próximo, então, para a questão de número 2. Número 2. Um bloco movimenta-se sobre uma superfície horizontal da esquerda para a direita, sob a ação das forças mostradas na figura. Pode-se afirmar que, então tem uma velocidade para a direita, o bloquinho está aqui e tal. Então o bloquinho está se movendo, né? Ele não está parado, ele tem um deslocamento para a direita aqui. E todas essas forças estão atuando, mas qual delas realiza trabalho e qual não realiza? Bom, o que a gente tem que lembrar aqui é que quando as forças são perpendiculares, ou seja, 90 graus, que nessa situação o trabalho é igual a zero, não tem trabalho. Então o trabalho da força normal é igual a zero, e o trabalho da força-peso, essa aqui e essa aqui, como elas fazem 90 graus com a direção do deslocamento aqui, elas não realizam trabalho, porque elas nem ajudam e nem atrapalham o movimento desse bloco. Então essas duas aqui têm trabalho igual a zero. Mas a força F ela atua na mesma direção e sentido do deslocamento, ela ajuda esse bloco a se mover. Portanto, ela realiza um trabalho positivo. O trabalho da força F é maior que zero, que significa ser positivo. Já o trabalho da força de atrito é contrário ao deslocamento aqui. Nesse caso, ele dificulta o movimento desse bloco. Portanto, o trabalho da força de atrito ele vai ser menor que zero, ele vai ser negativo. Aqui nem entrou em detalhes se é positivo, se é negativo e tudo mais, mas quem de fato realiza trabalho é apenas a força F e a força de atrito. Portanto, a resposta certa é a letra D de dado, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui que o tio tenta responder. Bora para a questão de número 3? Bom, a questão de número 3 fala o seguinte: uma força horizontal F constante de intensidade de 20 newtons é aplicada a um carrinho de madeira de massa igual a 2 kg, que sob a ação dessa força desloca-se sobre o tampo de uma mesa. Admitindo-se que a força de atrito entre o bloco e o tampo da mesa seja igual a 4 newtons, determine o trabalho realizado pela força resultante, Fr, que atua ao longo da distância horizontal de 5 metros. Bora lá então? Olha só. Nesse caso aqui, a gente tem um caminhãozinho que ele está se movendo pela ação de uma força F. Ele se move ao longo de 5 metros. Essa força F aqui, o texto falou que ela vale 20 newtons. Porém, todavia, no entanto, essa não é a única força que atua. Tem uma força de atrito, que, como a gente já viu, ele é contrário ao deslizamento aqui. Então, a força F é para frente e a força de atrito vai ser contrário. Tudo bem? Nesse caso aqui, como a força F é igual a 20 newtons, qual seria a força resultante? Tem alguém puxando com 20 para um lado, tem alguém puxando com 4 para o outro. A força resultante aqui seria igual à força F menos 4, né? Menos a força de atrito. Por que disso, Natan? Porque como elas têm sentidos contrários, a força resultante se dá pela diferença das duas. Alguém está puxando para um lado, alguém está puxando para o lado contrário. A força resultante é a diferença, é um menos o outro. Então, a força resultante aqui, ela vai ser 20 menos 4, que a gente chama isso também
de 16 newtons. Beleza, então a força que de fato sobra, a força que de fato realiza trabalho, é uma força para a direita aqui que vale 16 newtons. Como o deslocamento é 5 metros, a gente consegue calcular qual que foi o trabalho feito. O trabalho da força resultante, então, vai ser a força resultante vezes o deslocamento. Como os dois apontam para o mesmo lado, eu nem preciso colocar cosseno, já que o trabalho vai ser positivo. Cosseno de zero é 1. Então, o trabalho da força resultante aqui vai ser a força resultante, que é 16, vezes o deslocamento do corpo aqui, que foi 5 metros. Então, esse trabalho vai ser de 5 vezes 3, que é 30, 5 vezes 5 fica 80 joules aqui, o trabalho feito pela força resultante. Existem outros caminhos para chegar na mesma resposta, que seria, por exemplo, a gente calcular o trabalho feito pela força de atrito separadamente, calcular o trabalho da força F total separadamente, e depois subtrair um pelo outro, já que o trabalho da força de atrito seria negativo. Mas independente do caminho que você seguir, o resultado é esse aqui. Então, o trabalho da força resultante é de 80 joules. Tudo bem? Bora para a última então, a questão de número 4. Questão de número 4. Em um corredor horizontal, um estudante puxa uma mochila de rodinhas de 6 kg pela haste, que faz 60 graus com o chão. A força aplicada pelo estudante é a mesma necessária para levantar o peso de 1,5 kg com velocidade constante. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o trabalho em joules realizado para puxar a mochila por uma distância de 30 metros é... Bom, galera, então aqui eu vou dar uma ampliadinha aqui só para a gente tentar entender. Então esse menino faz uma força, mas essa força não é nem na direção do movimento da mochila, que convenhamos é para a direita aqui, né? O deslocamento dela, e nem no sentido perpendicular. Ela age numa direção aqui de 60 graus. Mas antes de pensar no trabalho em si, a gente precisa descobrir qual que é o valor dessa força F. Ele não deixou claro aqui no texto. Ele só falou que a força que o menino faz é a força necessária para segurar uma sacola com massa de 1,5 kg. Então o menininho tem que fazer uma força para cima igual ao peso dessa sacola de 1,5 kg. Então a força F total ela é igual ao peso. E a gente tem que lembrar lá das leis de Newton que peso é massa vezes gravidade. É a massa de um corpo interagindo com a gravidade. Então essa força aqui, F, vai ser 1,5, que é a massa dessa bolsa, dessa sacola, vezes a gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então essa força que é feita aqui é uma força de 15 newtons. Tudo bem, mas nem tudo dessa força realiza trabalho. Por quê? Porque um pedaço dessa força é para cima e um pedaço é para a direita. E só o pedaço para a direita que de fato ajuda essa sacolinha, essa mochila dele, mover os 30 metros. Então aqui eu tenho duas forças. Eu tenho uma componente horizontal, um pedaço horizontal, e um pedaço para cima, que juntos formam essa força F. Então tem que trocar ela pelos dois pedaços. Fx realiza trabalho e Fy não realiza trabalho. Por que que não realiza trabalho? Porque ele é para cima, ele nem ajuda no movimento para a direita e nem atrapalha. O Fx de fato é que transfere energia para essa bolsa e promove o movimento dela. Então qual que vai ser o trabalho? O trabalho vai ser Fx vezes o deslocamento. E Fx, como está com o ângulo encostado aqui, ele é a componente do ângulo. Então vai ser F vezes cosseno do ângulo vezes o deslocamento. Então o trabalho vai ser F, que vale 15, cosseno de 60 graus, vezes o deslocamento, que é 30 metros. Cosseno de 60, a gente tem que lembrar lá da tabelinha, ele vale meio, tá? Então aqui é 15 vezes 0,5 vezes 30. Meio vezes 30 dá 15. 15 ao quadrado dá 225 joules. Portanto, a resposta correta aqui é a letra B de bola. Tranquilo? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, deixa o joinha, compartilhe com seus colegas para que mais gente possa assistir também, tá bom? É isso, galera. Feliz Natal para vocês. Até mais. Tchau.